Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, estudaremos hoje a quinta porção da Parashá, a vida de Sara, Hayé Sará. A vida de Sara está em Bereshit, Gênesis, capítulo 23, começa no verso 1 e vai até o capítulo 25, verso 18. Temos a Haftará em 1 Reis, capítulo 1, verso 1 a 31, e na Brit Hadashah, 1 Coríntios, capítulo 15, dentre outros. Queridos, estudando essa Parashá, eu quis extrair dela conceitos práticos para o nosso dia a dia. Então nós vamos lendo a Parashá, não vou falar de um tema específico, é uma Parashá muito pequena, né? Então tentar extrair aqui os princípios mais caros para nós hoje, né? E sobretudo com aplicação prática, de modo que possamos ter aqui um instrumento, né, de vida para nós. Aquilo que eu falei, né, mais uma vez, o conhecimento vamos transformá-lo em ações para que possamos testemunhar da palavra. A nossa vida tem que resultar, né, daquilo que aprendemos nos estudos semanais, sobretudo na porção que é lida todos os Shabbatot, ok? Vamos lá, Bereshit, capítulo 23, verso 1. E Sara viveu 127 anos e faleceu em Kiriat Arba, que também é chamada de Hebron, na terra de Canaã. E Abraão veio para pranteá-la. Primeira coisa que chama atenção, queridos, os nossos entes, né, os nossos entes queridos, né, nós devemos pranteá-los. O que está ocorrendo hoje em dia é uma total insensibilidade. Hoje, quem vai em velórios, percebe o quê? Uma indiferença total. Não há o necessário respeito com relação a um ato tão solene. É óbvio que nós não nos desesperamos, mas também é óbvio que nós sentimos a perda de alguém que amamos. E aqui a Parashá, ela já começa nos dando um exemplo, um modelo de comportamento. E Abraão veio para pranteá-lo. Então nós não devemos esconder o nosso sentimento de pesar diante de fatos reconhecidamente tristes, porque senão também nós vamos contrariar a nossa própria natureza. Aquilo que eu falei, não há desespero num evento morte, porque ele faz parte do fluxo natural da vida. Todavia, conforme a própria palavra diz, há um tempo para tudo. Tempo de sorrir, tempo de chorar. Esse é um tempo de chorar. Esse é um tempo de prantear. Esse é um tempo de demonstrar respeito para com a pessoa que partiu e principalmente ter um sentimento correto diante do Eterno, haja vista que Ele está no controle de todas as coisas, e principalmente em se tratando de justos, onde em tese a pessoa cumpriu a sua jornada fazendo aquilo que era da vontade de Adonai, tal qual temos aqui no exemplo de Sara. Ela cumpriu o papel que lhe foi destinado, ao ponto de Pedro falar lá que ela é um modelo de mulher para todas as mulheres. Pedro dá uma ordem para que as mulheres imitem o comportamento de Sara, no tocante ao respeito para com o marido, a ajuda idônea que ela dava. Então é um modelo, ou foi um modelo de uma mulher virtuosa. Sara é este modelo. E Abraão levantou-se diante da sua falecida e falou aos filhos de Et: peregrino e habitante sou convosco, dai-me uma propriedade para a sepultura e sepultarei a minha falecida. Mais um ponto aqui, gente, prático. Nós devemos sepultar os nossos mortos com dignidade. Devemos cuidar desse momento final. O que vemos muitas vezes também, quando chega esse momento na vida de muitos, as pessoas, de um modo geral, elas não estão preparadas.
ou elas não se prepararam, né? E aqui Abraão ele busca aqui uma oportunidade de sepultar Sara com dignidade. Então é sepultar, não é cremar, não é fazer nenhuma outra coisa, é sepultar, atendendo a um outro princípio, né, que somos pó e ao pó devemos voltar. Então a Torá em nenhum momento ela apoia a cremação, ela apoia o sepultamento, né, que deve ser feito, como já disse, né, de forma digna. E aqui nós vemos Abraão preocupado com isso. Vejam aqui agora o princípio que eu falei há pouco da questão da coletividade. E os filhos de Et responderam: ouve-nos, meu Senhor, príncipe de Deus tu és. O Evandro questionou hoje aqui sobre receber o título de príncipe de Deus, príncipe de Adonai. Será que nós, por onde, aliás, primeira pergunta, por que esse povo estava chamando Abraão de príncipe de Deus? O que fez com que ele ganhasse esse status? Obviamente, era o testemunho de vida. Era alguém que estava ali como estrangeiro e peregrino, mas dando um excelente testemunho. E aqui mais uma aplicação prática para nós. Ou seja, independentemente de onde estivermos, cumpre-nos dar um excelente testemunho, sabendo que nós estamos ali, de algum modo, como uma extensão do reino do Eterno. Estejamos o que estivermos fazendo, eu no meu trabalho, cada um aqui no seu trabalho, na escola, não importa o que estiver fazendo, que possamos dar bom testemunho, ao ponto de as pessoas nos reconhecerem aí, quem sabe, como um príncipe de Deus, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que age de forma compatível com a crença que ela declara. Porque é muito triste, muitas vezes, nós temos pessoas que se declaram religiosas, e aí isso vale para todas as denominações, mas que tem uma vida dissociada daquilo que ela fala. Nós não podemos agir assim, nós devemos honrar o ensino que nós temos, a instrução que nós temos, que é a santa instrução do Eterno, a Torá, e praticarmos isso no nosso dia a dia, dando exemplo para as outras pessoas, ao ponto de essas pessoas reconhecerem que efetivamente nós temos um compromisso com o Eterno e que nós somos fiéis a esse compromisso. Não podemos, gente, a exemplo de muitas situações na palavra, onde o próprio Eterno chama atenção: vocês, ao invés de difundir o meu bom nome, vocês têm difamado o meu bom nome. Ou seja, como que difama o nome do Eterno? Através de um testemunho incompatível, através de um mau testemunho. E infelizmente isso não é tão incomum assim. Então aqui, queridos, os filhos de Et chamam Abraão de príncipe de Deus, falam com ele: sepulta a tua falecida no melhor dos nossos sepulcros. Então eles estavam colocando ali o melhor que eles tinham para Abraão, oferecendo o que melhor tinham. É claro que aí agora nós vemos o comportamento de Abraão frente a uma oferta desta, e uma oferta louvável. De fato, eles estavam dispostos a ajudar nesse propósito com o melhor deles. Só que aí vem outro princípio, de um servo de Deus, de um servo de Adonai, que não permitir que em situações tão sérias nós fiquemos presos a favores, sobretudo se temos condições, e aqui no caso obviamente tinha, de adquirir, de comprar, de fazer com que aquilo fosse um marco para o nosso povo, e não depender de favor de ninguém.
E Abraão prostrou-se, olha o princípio aqui, e Abraão prostrou-se e falou ao povo. Veja bem, Abraão estava diante de uma situação pessoal, era Sara que tinha acabado de falecer, e ele fala ao povo: se é de vossa vontade que eu enterre minha falecida, rogai a Efron, filho de Soar, para que me ceda a caverna de Macpelá, que possui no extremo de seu campo, por um preço justo. Então aqui Abraão, primeiro, ele queria que o povo intercedesse em seu favor, para que ele adquirisse aquele ponto específico, aquela capela. Ele pediu a intercessão da coletividade. Ele com o status que ele tinha, ele poderia dispensar isso, mas a humildade de Abraão, mais um princípio para nós, a humildade de Abraão em rogar ao povo que intercedesse por ele. Ele queria, gente, que de algum modo todos participassem. Às vezes nós vamos fazer uma coisa e falar assim: eu vou fazer. Não, mas por quê? Não vamos privar o irmão de participar. Vamos inserir o corpo nesse contexto. É uma honra para o povo de Deus participar de todos os eventos da vida de um outro servo de Adonai. Então não percamos isso de vista, gente. Vamos ficar atentos em relação a isso, para que nós integremos os demais componentes como um corpo, como coletividade, para que o nome de Adonai aqui seja também glorificado por isso. E claro, é uma forma de honrar essas pessoas, porque de algum modo elas estavam tristes com ele, elas estavam ali sendo solidárias com Abraão. Então ele, dando-lhes a permissão de participar, isso é uma forma de honrar essas pessoas. E Efron falou na presença do povo: nada cobrarei de ti, dar-te-ei o campo e a caverna que está nele, para enterrares a tua falecida. E Abraão prostrou-se e falou diante do povo: dá-me o preço do campo e o pagarei, e enterrarei aí a minha falecida. Aqui, gente, mais uma vez, nada obstante o desejo de Efron querer doar, Abraão tinha condições, como já disse, de adquirir. Ele não queria aquilo de graça, aquele local de graça. Exatamente para quê? Primeiro, tinha uma promessa do Eterno. O mais sério é isso aí. Ele tinha uma promessa do Eterno de que tudo aquilo seria dele. Mas ali seria um marco inicial, e ele fez questão de pagar por aquilo, para que ele não ficasse dependente dele dali por diante. Isso poderia custar muito mais caro. É aquela coisa que às vezes acontece conosco, de algum modo. Um favor, ele fica muito mais caro do que se a gente tivesse pagado por aquilo. Então, esse também é um outro princípio. E também, queridos, aquele que se dispõe a dar efetivamente, aqui nós estamos diante de um justo, que era Abraão, e de pessoas que não tinham esse compromisso. Obviamente, quando nós nos dispusermos a ajudar alguém, em nenhuma hipótese pode ficar na nossa mente a contrapartida, se o objetivo for de ajudar. Mais uma vez, nós devemos ser transparentes, nós devemos andar na luz, sermos honestos conosco mesmo e honesto com aquele que está recebendo o favor. Se é favor, é favor. Agora, dependendo que dê o preço, para que não haja aí nenhuma causa que venha a fazer com que esse relacionamento fique ao menos arranhado. E aí, queridos, nós vemos aqui na sequência, nós vemos uma técnica de negociação. Efron, ele não falou: o meu campo custa X. Não, ele coloca ali de uma forma mais amena: o que são 400 ciclos de prata entre mim e ti? O que são 200 mil reais, né, Eugênio? O que são?
Hã? E aí Abraão, obviamente, captou a mensagem, não é? E já tratou logo, apesar de ser um preço, todos os comentaristas falam isso, apesar de ser considerado um preço exagerado para a época, isso aqui equivalia a 50 anos de trabalho de um jornaleiro, a 50 anos de trabalho de uma pessoa mais simples. Ou seja, se formos colocar isso ao preço daquela época, hoje daria em torno de 750 mil reais. Se formos colocar aí 50 anos de um jornaleiro, estou tomando por base o próprio salário mínimo. Se tomarmos por base os quilos de prata, 400 ciclos de prata equivale a 4,5 kg de prata. Aí hoje daria em torno de 30 e poucos mil reais. Todavia, obviamente, nós sabemos as circunstâncias da época, tudo era mais difícil, a mão de obra não era valorizada, então vamos avaliar aí como sendo um valor de fato abusivo. Mas Abraão não se preocupou, ele tratou logo de separar aquela quantia e efetuar o pagamento. Pois não. Fazendo um adendo aí, é mais uma vez um princípio da Torá de propriedade privada, né? Abraão comprou, que vai de confronto a esse sistema aí que a gente está vendo. Sem dúvida. Você corta essa parte aí? Não, de jeito nenhum. Sem dúvida, e é interessante isso mesmo, né, gente? Porque ele tinha todo o aparato para tomar se quisesse. Nos tempos de hoje seria assim, né? Vamos invadir e vamos tomar. E principalmente que ele tinha com ele uma promessa de que tudo aquilo seria dele. O Eterno já tinha falado, pode andar, pode olhar, que tudo isso aí vai ser seu. Tudo vai pertencer à sua descendência. Ele tinha essa promessa e ainda assim ele não quis, ele abriu mão dessa herança espiritual, vamos dizer assim, no que toca a conversão da posse material da terra, e quis pagar por ela, exatamente isso, em respeito à propriedade privada, porque naquele momento ele se reconhece estrangeiro e peregrino, até que tudo estivesse completamente ordenado pelo Eterno, ele não se antecipou, ele não se arvorou de que eu tenho uma promessa, eu posso fazer do meu jeito, não, nada disso. Ele quis pagar e ele pagou o preço que foi pedido. Em respeito aí à propriedade dos hititas. Outra coisa, gente, é que ele pesou esses 400 ciclos de prata em moeda corrente entre os mercadores e os deu a Efron diante dos filhos de Et. Qual o outro princípio aqui? Testemunhas. Exatamente, diante de testemunhas. Um negócio desse, o nosso próprio ordenamento jurídico, para qualquer aquisição acima de 30 salários mínimos, testemunha é obrigatório. Tem que ter pelo menos 2 testemunhas. É um princípio praticado até hoje. Não fazer negócio sem testemunhas. Às vezes um cliente procura e fala assim, eu passei o dinheiro para tal pessoa. Bom, mas e o recibo? Não peguei. Bom, então quem testemunhou? Não, estava sozinho com ele. Como prova isso? Não tem como provar. Uma palavra do dragão. Oi? Uma palavra do dragão. Exatamente. Pois não. No versículo 13, fala que Abraão curvou-se e disse a Efron para todos ouvirem. Ele falou alto, né? Por favor, seja bondoso e eu pagarei o preço. Exato. Ele fazia questão das testemunhas. O que eu entendo? Que ele estava honrando pelo nome dele e pelo nome do Eterno, já que eles falaram, né? Você é príncipe, você é um ministro, você é representante do Eterno no nosso meio. Ele estava honrando pelo nome dele e pelo nome do Eterno ali. Exatamente, gente. Nos mostrando aí, nos ensinando, mais esse princípio de precaução, um princípio que nós devemos ter na sociedade como um todo, de nos preocuparmos com o que muitos denominam de detalhes. Mas isso é só um detalhe, não. Isso é testemunho.
Isso é testemunho. Nós falamos muito aqui sobre a questão da aparência do mal. Não é aparência do mal. A pessoa olha o que ela vê, né? Então, assim, nós temos que cuidar disso, né? No negócio, sempre fazer, lógico, na presença de outras pessoas, e isso faz parte do próprio ordenamento, mas espiritualmente falando, né? Um homem e uma mulher sozinhos, né? Um homem e uma mulher em determinada situação, né? Nós temos que cuidar. Por exemplo, qual que é o princípio nosso? Não dar carona para mulher. Se eu estou sozinho no meu carro, eu nunca dei e eu não vou dar. Por quê? Porque é a aparência do mal. Se alguém me vir no carro com outra mulher, a pessoa vai inferir coisa que não deve, né? E eu tenho por obrigação de evitar a aparência do mal, né? A Késia, por exemplo, está lá na minha casa. Eu não entro na minha casa se ela estiver lá e a Maria Lúcia não estiver. Entendeu? Então, isso é um princípio. Isso é um princípio que nós devemos cuidar, né? Porque nós temos que dar testemunho. Nós não podemos dar vazão a nenhum tipo de pensamento externo por falta de precaução da nossa parte, né? E aqui, apesar do contexto ser outro, né, nos mostra esse princípio de precaução, né, de como devemos agir, né? Aqui ele cuidou para que todos vissem e ouvissem o que estava sendo negociado, né, ao ponto de, ao final aí, ele fala, não, na presença dos próprios filhos de Et, diante dos filhos de Et, né? Então ele pesou ali, todo mundo viu ele pesando, né? Princípio da transparência, princípio aí, né, de andar na luz, de ser claro, né, para que ninguém duvidasse do caráter dele. E muitas vezes, querido, nós ignoramos essas coisas, né, e isso pode nos trazer prejuízo, né, sobretudo para o reino de Deus, né? Nós não devemos dar vazão a isso, né? É um cuidado que vale a pena tentar. E é aquilo que eu falava, nós temos que permanecer ligados o tempo todo, né? O tempo todo, sem descuido. Sem dúvida, outro princípio. Ele Sem dúvida. pagar o preço que fosse, como ele diz aqui, com os testemunhos, para ele não ficar na mão de ninguém e não aceitar a bajulação. Exatamente. Cabe ele também tirar vantagem do próximo, nós não devemos. Sem dúvida, sem dúvida. Tá vendo, gente? Olha o tanto de princípio que nós conseguimos extrair com leitura de poucos versos, né, de uma situação. Vários princípios super úteis para nós, sem dúvida nenhuma, né? O que é justo, né? É o que o Gustavo falou ali, propriedade privada. Eu tenho a opção de comprar ou não. Foi dado o preço, ele tinha a opção de recusar? Tinha. Só que aqui é óbvio, né, que é uma análise de custo-benefício. Ele sabia que espiritualmente isso não tinha preço, não tinha valor, né? Tinha um preço estabelecido, mas o valor era incomensurável. Então, obviamente, ele pesou ali, foi o valor daquilo ali, né, espiritual sobretudo, muito mais do que a questão material. E aí, esse princípio também de não aproveitarmos do nosso próximo, né, diante de qualquer situação, né? Tem pessoas que infelizmente, né, a pessoa está numa situação ruim, ela precisa de vender algo, né, o preço justo é 10, e por ela estar numa situação ruim, muitos querem comprar por 5, ao invés de aproveitar a situação ruim e pagar 15 para ajudar, ela quer tirar mais ainda da pessoa, né? Então, assim, é um precioso princípio também para que avaliemos aí a nossa conduta. E Abraão enterrou Sara na caverna de Macpelá, em Hebrom, na terra de Canaã. E Abraão estava velho, e Adonai o abençoou em tudo. Em tudo.
Então, queridos, Abraão, pelo que ele viveu, né, ele era merecedor pela obediência. Ele tinha acabado de dar prova da obediência na porção anterior, né, no sentido do sacrifício de Isaac. Né, ninguém tem dúvida pela exposição da palavra que ele sacrificou Isaac. Né, no coração dele, ele sacrificou. Ele foi impedido de consumar o ato, mas a intenção dele ficou manifesta. Tanto é que o próprio Eterno dá testemunho disso, e isso se encontra registrado em várias passagens das Escrituras, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Né? Mas ele esperou o tempo certo. Né? A vida de Abraão foi uma vida de obediência, também de dependência, aguardando o tempo certo. E aqui a palavra registra que, mesmo velho, né? E Abraão estava velho, e Adonai o abençoou em tudo, em tudo. Aí, queridos, passa agora para a segunda parte da Paraxá, que é a história de Rebeca. Nós não vamos entrar nesse texto, tá? Ou nesse contexto, porque aqui tem uma analogia espiritual que eu gostaria de explorar com os irmãos, e nós vamos fazer na segunda-feira, tá? Porque de fato nós entramos aí no segundo nível de interpretação, né, das Escrituras, e aí vai requerer muito mais tempo. Eu vou precisar aí de pelo menos 1h30 para explicar, e nós faremos isso na segunda-feira. Então ficaremos com essa primeira parte, com esses princípios que foram expostos, né, rogando para que Adonai nos dê sabedoria no nosso dia a dia, e a exemplo de Abraão, porque a palavra hoje diz que nós somos filhos de Abraão. Quando foi-lhe prometida o Venivrehu, que em Abraão seriam enxertadas todas as famílias da terra, hoje nós estamos aqui, exatamente porque essa bênção nos alcançou. Quem tem uma ascendência judaica, amém. Quem não tem e está enxertado, está no mesmo status, faz parte da mesma família. Ou seja, somos todos israelitas, somos descendentes de Abraão, herdeiros da promessa, por meio do nosso Mashiach Yeshua. Que o Eterno nos abençoe, que Ele nos capacite, que Ele efetivamente nós possamos buscar dele todas as diretrizes para que nós venhamos a participar dessa sociedade em que nós estamos, dando um excelente testemunho, e que nós possamos de algum modo ser elogiados pela nossa vida com o Eterno, e que toda honra, toda glória seja para o Eterno. Shabbat Shalom a todos.